Gente, vocês estão felizes com Jesus, cara? Uau, eu estou muito feliz de estar aqui. Meu Deus. Vamos ver quanto tempo temos. Deixa eu tentar ser o mais breve possível. Gente, hoje quem iria pregar era minha esposa, a Miriam. Ela não pôde estar aqui, nem meu cunhado. Eles precisaram fazer uma viagem às pressas para ver um familiar que está doente, bem no interior. Mas estamos aqui. E meus amigos, eles inclusive foram para a cidade de Fernandópolis, que foi a cidade onde eu cheguei com os meus 15 anos de idade, 14 para 15 anos. Eu cheguei nessa cidade, foi onde eu conheci a minha esposa, quando eu tinha os meus 15 anos de idade. Foi nessa cidade que quando eu tinha, não vou lembrar a idade certa, acho que 23 anos, o Morada nasceu. Com 24 anos eu casei, fui embora. E há um tempo atrás, há alguns bons meses atrás, nós fomos em Fernandópolis, na cidade onde tudo isso eu estou contando para vocês. E estávamos numa chácara com a família da minha esposa, aproveitando um final de semana. De repente, uma das pessoas que estavam lá com a gente, ele falou: gente, era noite já, domingo. Ele falou assim: olha gente, eu vou me trocar, eu vou correr, que eu tenho que ir no culto, e eu volto para aqui para a chácara depois. E aí era uma galera que estava assim com a gente. Então eu falei assim: cara, qual igreja que você está? Ele falou assim: eu estou na Quadrangular. Eu falei: qual? Na sede. Eu falei: uau, fui de lá há muitos anos. Foi lá onde o Morada começou, foi lá que eu conheci minha esposa, foi lá. Ele: que legal, cara. E ele entrou, foi na moto dele e foi embora. Ele era técnico de som. E aí eu lembro que algo aconteceu dentro de mim. Eu tomei banho. Não precisou de algo acontecer para eu tomar banho, mas deixa eu formular melhor a frase. Mas eu fui movido pelo Espírito a tomar um banho. E eu apareci trocado no quintal, assim. Minha esposa virou da chácara, ela falou assim: onde você vai? Eu falei: vou no culto. Ela: que culto? Eu falei: da Quadranga. Ela falou: caraca, faz quantos anos que você não pisa o pé lá? Eu falei: não sei, 8, 9 anos. Faz uns anos que eu não piso o pé lá. Ela falou assim: e por que você vai? Eu falei: eu vou procurar o menino. Ela: o quê? Eu fui embora. E eu fui pro culto. Sentei no último banco. Tentei me esconder. Afinal de contas eu saí de lá, eu era magro. Agora eu estava bem escondido numa capa de pós. Eu falei assim: eles não vão me reconhecer. Eu coloquei máscara e coloquei boné e fiquei lá de boa. E de repente minha esposa mandou uma mensagem para mim e falou assim: o que está acontecendo? O que você falou? Menino? Você foi procurar um menino? Mas que menino? O que está acontecendo? Falei para ela: Miriam, eu vim procurar um menino que não sabia ministrar, um menino que não sabia conduzir uma igreja, o menino que não sabia compor, nunca tinha feito nenhuma música, o menino que não sabia como era a estrada da vida e do ministério, o menino que não sabia de nada do que eu sei hoje, o menino que não sabia de tantos bastidores, o menino que não tinha um bitrem de tanta carga. Ele só tinha uma mochila e um violãozinho no bag. E ela: e aí? Você encontrou ele? E na hora eu comecei a chorar. Eu falei para ela: eu estou começando a encontrá-lo. Eu estou vendo ele nas janelas. Estou vendo todas as janelas que era para eu pintar só o ferro, e eu pintei o vidro junto. Eu estou vendo nas madeiras da lateral fazendo uma acústica, que foi um projeto que eu desenhei. Eu estou vendo na cortina do fundo, que fui eu que projetei, e ela está aqui até hoje. Eu falei: Miriam, eu estou começando a encontrar ele. E me encontraram também lá dentro. Acabei tendo que fazer louvor e dar uma palavra. E foi uma experiência gostosa. Eu fui impelido a isso. Falei: cara, que legal revisitar. Parecia que estava menor. Não tem esse efeito? Quem já foi na casa que você cresceu, alguma coisa que você tinha, nossa, era um... E de repente você volta lá e está tudo assim, é diferente. Então eu não fui para procurar as coisas pequenas, mas eu fui procurar o meu menino. É interessante que a partir de lá, o Senhor... Eu achei que foi uma experiência de um final de semana bem interessante. Só que eu cheguei em casa, e eu mal cheguei em casa de viagem,
E um amigo de uma outra igreja aqui na cidade, ele me ligou e falou: Brunão, vamos no monte orar? Falei: quê? Vamos no monte orar, cara? Falei: monte mesmo? Monte de terra e tal? Ele falou: é. Eu falei: cara, eu olhei e falei: cara, eu não posso, eu tenho um compromisso hoje, mas cara, muito obrigado por ter chamado, vamos marcar um dia pra gente ir. Marcamos, aí de repente ele desligou e eu comecei a olhar para dentro de mim e falei: Jesus, não, eu acho que dos meus 12, 13, 14, 15 anos eu ia pro monte quase todo santo dia. Eu ia pro monte, irmão, eu via graveto de LED acender, eu levava o graveto para dentro do quarto, ficava orando para ver se acendia de novo. Eu não sei nem o que significa esse sinal do graveto aceso, mas e eu ia e eu falei: cara, como, olha, outra coisa que eu vivia quando eu era menino. E de repente, gente, são N situações. Eu poderia ficar aqui algumas horas falando do processo que o Senhor tem nos colocado. Nós acabamos de gravar um disco há alguns dias atrás. Estou ruim de matemática. Sexta-feira passada nós gravamos um CD novo. Infelizmente o lugar que nós gravamos não cabia gente, então foi só realmente a equipe. E esse CD ele também fala sobre isso. Eu só posso falar isso, não vai dar spoiler e tá na internet essa conversa. Mas gente, deixa eu falar para vocês, eu estou falando tudo isso não por causa do meu processo. O Senhor tem me feito entender que na verdade todo novo de Deus para o homem é uma grande volta. E nesse tempo eu revisitei alguns cadernos que eu ganhei do pastor Gilson. Eu fui pastor auxiliar dele durante um tempo, pai da Stephanie, esposa do Felipe, são pastores aqui. E eu ganhei dele da empresa de cimento que ele trabalhava, a Votorantim. Olha, Votorantim, publi de graça. Quando a gente for construir uma casa, uma morada, já sabe. Eu vou fazer o patrocínio aqui de perto, né? Os cadernos da Cimentuba. Aí o Mateusão fala com teu tio lá, ó. Gente, e eu revisitei. Eu achei 5 cadernos meus lotados de pregação, cheios de anotações, de pregações e disso e daquilo. E no meio desse processo todo, eu abri um desses cadernos e eu revisitei uma palavra e eu falei: uau, tem uma coisa aqui bem interessante. E eu quero, dentro desse processo que o Senhor tem nos colocado, todo o nosso time, e como tem acontecido, como eu tenho conversado com tantas pessoas. Ontem eu perdi uma reunião de ministros do Brasil todo, onde um pastor americano iria ministrar. E hoje eu conversei com um dos amigos que estavam nessa reunião. Eu comecei a falar das coisas que nós temos vivido. Ele falou: Brunão, parecia que você estava na reunião. É exatamente as mesmas coisas que ele estava falando, que tem acontecido, que o Senhor tem gerado nos corações. Então eu vou liberar algo aqui que é de uma época de mais menino. Era mais menino. E essa palavra aqui, eu era tão menino que essa palavra aqui, ela começava com uma dinâmica. Olha como eu era menino. E eu fazia isso no culto, gente, de domingo. Eu não vou fazer hoje, mas eu pedia para subir 3 pessoas apaixonadas em Coca-Cola. E elas subiam. Aí eu pedia para elas tirarem os sapatos e tirarem as suas meias. E cobrir a meia na Coca-Cola. E tomar a Coca-Cola pela meia. Mas não pela parte aberta da meia, pela meia coando a Coca. Eu pregava para mais adolescentes, então por isso. Só que quando eles iam beber, eu pedia para eles trocarem com o vizinho. E ali começava a minha mensagem. Então eu não preciso fazer essa cena hoje, por causa de pé-fobia. Hoje tudo é pé-fóbico e por causa do azul encravado também, os negócios aí. Mas gente, essa palavra de hoje não é para você, e nem para o eu menino, mas essa palavra é para os seus pés. Olha para o seu pé. É para ele. Fala assim: essa é para você. Queridos, uma vez nós fomos acampar. Eu já contei essa história aqui, mas eu não levei para outro lugar. Eu não sei se eu contei também. Nós fomos acampar. E não era acampamento não de jovens, assim,
acampamento da igreja. Não, eu e uns brothers falamos, vamos acampar no meio do mato. E vamos e tal, e vamos ficar tantos dias no meio do mato, e vamos dormir em barraca, e todo mundo empolgando, e algum endemoniado falou, e não vamos levar nada de comer, todo mundo e eu já, pelo amor de Deus. E falou, nós vamos comer daquilo que a gente caçar, e todo mundo e eu, mano, vai dar errado. E dito e feito. Gente, tudo que podia dar certo deu errado. E dali para frente foi só para trás. E esses dias no podcast que nós temos do Hub, o episódio de ontem participou um casal de missionários, amigos nossos, Simone e o Indião. E o Indião, ele era o cara responsável, assim, ele ia, pegava, ele tinha até arco e flecha no negócio. E ele pegou um monte de coisa lá pra gente. De noite eles encontraram acho que uma onça no meio do mato, saíram correndo, perdeu todos os peixes que pescou. Foi loucura. Aí eu tive que subir num lugar, pegar uma torre de um sinal, ligar para um pastor para levar comida pra gente. Mas no meio desse processo todo, essa loucura, dessa aventura toda de moleque, de adolescente, eu lembro que eu tinha percebido que antes de nós chegarmos naquela reserva que nós fomos acampar, que tinha uma cachoeira e tudo mais, na estrada, um bom tempo para trás, tinha um barzinho de estrada, mas um barzinho mesmo, irmão, assim, tipo, tem orelha curtida, nariz curtido, tudo no pote assim. E eu fui lá, peguei um amigo meu, andamos a pé até lá, chegamos lá, assim, eu falei, cara, ou eu morro de fome, ou eu morro intoxicado. Já tinha os drive de gordo dentro, falei, vamos comer. Comemos, fomos embora, e na hora de voltar para o nosso acampamento, o céu estava totalmente fechado, nós estávamos sem celular, e nós começamos a ficar meio desesperados, porque era uma trilha um pouco maior, acho que quase 2 vezes maior que a igreja, e estreita, no meio do mato, nós estávamos sem celular, todas as noites lá a gente conseguia enxergar, mas essa noite, eu não sei qual é o nome dessa lua, não dava para ver nada, acho que é sem lua o nome dela, então não deu para ver. E aí eu lembro que nós paramos no meio assim do caminho, e falou, cara, e agora o que a gente faz? A gente colocava, de repente tinha uma mão na minha cara, assim, você não viu? Eu falei, eu não estou vendo nada, cara. Aí a gente falou, não, vamos ficar, que eu vi na Discovery que o olho humano adapta. E deu 15 minutos e não adaptou. Eu falei, cara, eu acho que a gente está com defeito. E aí a única solução que a gente teve foi se abraçar. Qualquer barulho, estalo, a gente já desesperava. E aí eu abracei ele assim com o braço, e ele com o braço assim, tipo padrinho. E eu fui com o pé do lado da estradinha, ele foi com o pé do outro, e um caminho que demorava assim, tipo, sei lá, 5 minutos, nem isso para caminhar. A gente demorou quase 1 hora para conseguir chegar até a fogueira, a gente chegou a tudo. E eu lembro que nós fazíamos alguns devocionais lá, e foi inevitável. O devocional daquele dia foi o quê? Salmo 119, 105. Gente, eu entendo o que o salmista quis dizer, gente. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. É uma lâmpada para os pés. A palavra do Senhor, ela tem que guiar aonde você vai caminhar, como você vai caminhar, como você vai ser. Jesus estava conversando com um amigo, o pai dele, um homem, um mestre da palavra, muito conhecido na nação. E nós perguntamos para ele como que foi a responsabilidade de ser criado por um homem desse. Como foi? E ele estava falando, Bruno, não, na verdade, cara, eu cresci com meu pai, sentando e pedindo perdão para a família, porque ele dizia, gente, a palavra diz que eu tinha que ter agido assim numa situação assada, e eu não fiz isso. Então eu quero pedir perdão para vocês, porque a palavra ilumina como eu tenho que andar e fazer, e dessa vez eu falhei. Falou, Bruno, eu cresci com meu pai constantemente, mostrando a Bíblia e confrontando as motivações e ações dele. Foi assim que a gente cresceu, e é isso, a lâmpada para os pés. É quando você pode estar perdido, sem direção, procurando qualquer coisa, e não vai ser uma mensagem no YouTube ou talvez uma boa palavra que totalmente vai te direcionar, mas é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. É por onde eu devo andar, é como eu devo andar, é como a palavra está falando. Queridos, nós somos seres bípedes, nós somos sustentados pelos nossos pés. E uma coisa interessante é que nós pregamos com os nossos pés.
Não sou eu que digo isso, é a palavra. A palavra diz que formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Vamos comigo lá, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ele podia ter elogiado seus dentes, sua boca, sua língua, sua fala, sua eloquência, mas ele fala que a beleza está em como você caminha no evangelho. Que é o pregue, se necessário, use palavras. Tem 2 autores aí, segundo a história. Cada um fala que é de um. Mas é isso, pregue com a sua vida, com o seu caminhar, com o seu jeito de ser, de falar, de andar. Queridos, se nós formos começar a estudar sobre o ofício levítico, nós vamos ver quantas indumentárias eles tinham, sobre as cabeças, sobre o tórax, sobre tudo. Eles tinham, Deus deixou assim claro, minuciosamente os detalhes de como um sacerdote tinha que se comportar, como ele tinha que se vestir, como que um levita tinha que estar. Mas a palavra era muito clara, mas os seus pés descalços, pés vazios. Romanos 16, 2, a parte B vai dizer que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Mateus 18, 8 diz que se os seus pés te fazem tropeçar, se seus olhos, se as suas mãos, os seus pés te fazem errar, arranque-os fora. E não é o literal da coisa, meus jogos mortais, queridos, tira aquilo que está te fazendo tropeçar. Se conheça, saiba do seu limite. Na verdade não é um teste de limite. É interessante como todo pastor, líder, alguém que tem alguma influência sobre a vida de alguém, quando abre uma caixinha de pergunta no Instagram, as perguntas sempre rodeiam qual é o limite. É pecado não sei o que lá, é pecado não sei o que, posso fazer não sei o que. Querido, as pessoas querem saber qual é o limite, até onde eu posso ir. E a conversa aqui é para você discernir se é os seus pés que está te fazendo tropeçar, andando por lugar, fazendo o que você não deveria fazer. Arranque esse caminho fora, pare. Eclesiastes 5, 1. Guarde os teus, o que, igreja? Guarde os seus pés quando entrares em minha presença. Ei, peraí, não é para eu guardar o coração? Não é para eu guardar as intenções? É para guardar tudo isso. Guardei a fé, combati o meu combate, guardei a fé. Mas o Senhor fala para proteger o seu caminhar quando entrar na presença do Senhor. Formosos são os pés daqueles que anunciam. Efésios capítulo 6 vai começar a dizer sobre como é a postura, a posição e o equipamento do soldado, daqueles que estão no campo de batalha. E ele vai começar a dizer que o soldado do exército de Cristo, ele usa um cinto, que é da verdade, uma couraça da justiça, um escudo da fé, capacete da salvação, a espada, que é a palavra, mas os seus pés calçados com a preparação do evangelho. Meus amigos, o evangelho é boa notícia. 2 anos seguidos de pura má notícia. É a terra sendo rompida por má notícia. Ontem à noite, essa madrugada, eu tive uma mesa. Que mesa, meus amigos? Super informal. Eu avisei minha esposa assim, falou, acho que eu tô a fim de vender teu carro. Dela, tá bom, então eu vou vender teu carro. E aí vendi em 1 minuto. Acho que eu vou abrir uma loja de carro. Eu falei, cara, quer comprar o carro? Quero, vou buscar. E aí veio 3 amigos lá. Um veio para buscar, e outro veio para levar, e outro veio para sei lá. E aí antes de pegar o carro, minha esposa está viajando, nós pedimos um lanche, começamos a comer, começamos a conversar, e era 7:30 da noite.
E de repente, meus amigos, o pão da face cai na mesa. É tão bom quando o pão do céu cai na mesa e a gente começa a partir desse pão. E a gente reconhece, discerne o corpo de Cristo. Esse ambiente é bom demais, uma atmosfera da presença lá na mesa de casa. E perto de ir embora, uma daquelas pessoas, ela fala assim: cara, olha que poderoso esse ambiente. Fala assim: cara, eu já estive em várias mesas, eu estou em várias mesas, mas Brunão, a gente só falou bem, cara. A gente só falou bem de todos os nomes que vieram à mesa. Você reparou? Eu falei: cara, tipo assim, meio que, normal. Ele falou: não, cara, não é normal, eu tô em várias mesas. Ele falou: cara, não é normal, cara. A gente falava de fulano de tal, você vinha: cara, esse cara é incrível, não sei o que lá, a porção dele é disso, tal. Como o corpo de Cristo precisa daquilo que aquele cara carrega, como a voz dele precisa ser amplificada para a gente poder aprender ainda mais com ele. E fulano de tal, cara e tal. Falou: Brunão, cara, que bom, que legal caminhar em um lugar, estar num lugar onde tudo que é falado e citado só tem boa notícia sobre. Isso não fala da gente ser falso, hipócrita, mascarado, não ser sincero. Mas eu tenho um grande amigo que me constrange muito, porque eu sempre falei com ele assim, falei: cara, eu te conheço, tem que estar para 6 anos, e eu nunca te vi também falando mal de ninguém, eu nunca te vi reclamando da vida e das coisas. Que isso, cara? Ele falou: é um cara que consegue enxergar a solução para tudo. Sabe aquela pessoa que você está assim: mas pelo amor de Deus, nunca vi falar, mas você sabe, né, dificuldade, você sabe como é que é a pandemia, você sabe. Não, tudo que ele vinha falando era só o contrário de tudo que vinha acontecendo. Não com falsidade e utopia, mas com verdade. Porque, queridos, nós caminhamos, carregamos a solução dessa terra. Maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. E o mundo está cheio de problema, está cheio de má notícia. E aquele que está em nós, ele é a boa notícia. Então você determina se você vai se amoldar ao padrão desse mundo ou não. Como? Caminhando no mundo. E sabe como é que você caminha? Josué 1:12. Onde pisar a planta dos vossos pés, ali eu te darei por herança. Um dia nós estávamos num estudo e falamos sobre o ofício levítico. Falamos sobre o sacerdócio de Jesus ter anulado o sacerdócio levítico. Falamos sobre as 12 tribos e como que a tribo de Levi foi escolhida para não receber herança física e terrena, mas a herança deles era a presença. Era a presença. Então, algumas semanas depois, uma menina na faculdade, ela está com Discman. Não faz pouco tempo não essa conversa. Tem alguns que não sabem nem o que é isso, vai no Google depois. Existiu um aparelhinho e ela está lá, eu não lembro se na faculdade ou na escola, e ela colocou o fone e de repente ela começou a ser tão tocada pela presença de Jesus. Aquilo estava acontecendo, aquela atmosfera que estava gerando dentro dela, e de repente ela começou a orar, ela começou a buscar, e de repente ela começou a deixar aquilo acontecer e sair para fora. E ela testemunhou quantas pessoas que passaram por ela e sentiam aquilo, falou: o que está acontecendo? Nossa, eu passei perto de você e está acontecendo alguma coisa e tal. E a oração daquela menina foi exatamente essa. Falou: Jesus, eu não tenho nada, eu aprendi uma coisa esse final de semana e eu escolho ser essa galera. Eu poderia ter tantas heranças, mas assim como os levitas, eu quero que a minha herança seja a tua presença. Vem com a tua presença onde eu pisar a planta dos meus pés. Eu quero requerer a minha herança neste lugar. E essa sempre foi a nossa postura durante tantos lugares, cidades, nações, estados, que nós pisávamos os pés e falávamos: Deus, nós queremos a nossa herança aqui nessa terra. Estamos pisando a planta do nosso pé. Vem com a tua presença. Eu acho muito interessante Paulo dizendo
que o Deus que nos conforta e nos consola, nos enviou Tito, para que o consolo, para que a força, o encorajamento do Senhor nos toque. Esse versículo de Paulo traduz que pessoas são atmosferas. Pessoas carregam uma atmosfera. E queridos, mais do que isso, mais do que somente o evangelho ser pregado com seus pés, ou o evangelho está vinculado aos seus pés, a santidade está ligada aos pés. Uma coisa chama atenção. Eu fui para Israel pela primeira vez, só fui 2 vezes. Eu fui pela primeira vez com um pastor, ele me convidou para ir com ele, e ele já foi, eu não sei se é 40 e poucos, mais de 40 vezes para Israel. E nós estávamos passeando em vários lugares, fazendo vários passeios. De repente nós estávamos com um ônibus andando no meio do deserto, assim, para chegar em Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, é o que a Bíblia fala mesmo, gente. É um lugar de pasto verdejante. Tá tudo cinza, tá tudo bege, tá tudo nude. De repente, irmão, parece a tela do Windows, sabe? Fica verdes, verdejantes. É literalmente uma terra que emana leite. É muita loucura, assim. Parece um oásis no meio do deserto, Jerusalém. E é lindo, assim. Só que antes de nós chegarmos lá, nós estávamos passando por muito deserto. Então a guia pega o microfone e fala assim: gente, esses arbustos que nós estamos vendo, essas são as sarsas. Isso é uma sarça. Isso é uma sarça. A primeira menorá. E aí esse meu amigo que foi 40 vezes para Israel e gosta muito de todos os assuntos, ele falou: como é que é, filho? Peraí, como é que é? Primeiro o quê? Primeira menorá. Candelabro que queimava. A primeira vez que o Senhor fez algo para queimar continuamente foi com uma sarça. E depois o homem entendeu de Deus de construir também a menorá para que esse fogo não se apagasse. O que chama a atenção de Deus nunca foi você queimar, nunca foi eu queimar, nunca foi nós queimarmos de amor por Ele, mas é a continuidade desse fogo. É a responsabilidade nossa de acender lenha na fogueira. Isso é que chama a atenção do Senhor. É passar anos e anos nós estávamos queimando. Esse dia eu não estava. O Alessandro Vilas Boas e alguns amigos, eles estavam ministrando numa conferência. E era um lugar bem pequeno. Então assim, estava uma fritação danada, irmão. Aquele culto do jeito que a gente gosta. Tá todo mundo igual fritando igual peixe no chão. O outro tá pulando igual giraia. Outro tá andando só, tá uma loucura. Não entende o que está acontecendo, e é de Deus. E de repente o Asaf Borba veio pregar. Tiozinho, mais de 50 anos de ministérios, e fala: olha gente, que mover incrível. Eu já vi tantos moveres acontecendo. Tantos e tantos moveres começarem e acabarem, e outros começarem e acabarem. E que mover, Alessandro, pessoal, que mover que está acontecendo na geração de vocês. E a minha pergunta é: e depois que o mover passar, você será encontrado fiel? Esse é o tema da minha mensagem. E eu não sei se eu dou graças a Deus de não estar lá, ou de tinha que estar lá, mas foi me transmitido da mesa tudo que aconteceu lá. Mas meu Deus, é isso. Não é só sobre uma experiência, é sobre a continuidade do que isso te acendeu. E essa primeira menorá do Senhor, a sarça, um dia, esse fogo que está num lugar separado, Moisés tem um encontro. E a primeira vez que o Deus eu sou fala com ele, a primeira palavra que sai da boca de Deus não foi filho amado, não foi vistes, não foi filho meu. A primeira palavra, quando ele olha aquela sarça, e o que chama a atenção dele não é uma sarça pegando fogo, porque no deserto sarça pega fogo, irmão. Ela é ressequida, é muito sol e elas pegam fogo. O que fez a atenção de Moisés ser virada para aquilo foi que aquela sarça não se consumia e ela não parava de queimar. Então, a hora que ele chega, vem uma voz de Deus. Ele vai na direção de um fogo que sabe o nome dele e fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é
O caminho de santidade tem a ver conforme a nossa caminhada, como nós andamos. Tira a sandália dos seus pés, esse lugar é santo. Um dia, Jesus está numa casa e entra uma mulher. E ela entrega uma adoração tão extravagante ao Senhor. Tão extravagante. O interessante é que dessa vez, essa oferta não foi num gasofilaço. Para quem não sabe o que é gasofilaço, essas caixas que ficam aqui do lado. Uma vez Jesus ficou na frente de uma caixa dessa para ver. Não o quanto, mas como. Quanto, na verdade. O quanto ele tinha de cada pessoa. Mas dessa vez, essa mulher entrega uma adoração a ele e ela derrama um perfume aos pés de Jesus. Ela lava também com lágrimas seus pés, enxuga com seus cabelos. Ao ponto de Jesus dizer: aonde o meu nome chegar e o meu evangelho chegar, eu quero que essa mulher seja lembrada. O que ela fez hoje seja lembrado. Quando alguém chega aos pés de Jesus e adora Ele com intensidade e extravagância. Conhecemos a oferta de Abel, que fala até os dias de hoje. Mas conhecemos a história de uma mulher que aos pés de Jesus, a sua adoração também fala até os dias de hoje. Em Isaías 6, começamos o culto de hoje cantando sobre Isaías 6, certo? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As suas vestes cobriam o templo. Eu vi serafins que com 6 asas voavam, tinham 6 asas, e com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. A coisa mais interessante é que o coração estava exposto. Mas um dia eu fiquei tão... Na verdade tem tantos entendimentos. O entendimento sobre essa questão das 6 asas, ele também é muito vasto. Mas eu comecei a perceber uma coisa. A adoração dessa mulher aos pés de Jesus. A santidade ligada aos pés. Deus falando para Moisés lá atrás: ei, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Eu comecei a ver todas esses exemplos e essas situações que aconteceram. Eu comecei a entender que a santidade de Deus, ela está muito ligada aos pés. E deixa eu falar para você uma coisa. A santidade, a glória de Deus manifesta, ela é quase insuportável para o homem. Ela é insuportável para o homem. Em Êxodo 33, Moisés pede para Deus uma coisa. Presta atenção, Moisés já conhecia a voz, porque ele falava com o Senhor como um amigo fala com o seu. Ele já conhecia as mãos. Por quê? Porque todos os dias o Senhor supria. O Senhor via com sua forte mão e dava para eles alimento. Colocava nuvem para tampar o sol. Colocava uma coluna de fogo para aquecê-los à noite. Mas mesmo conhecendo a voz e conhecendo as mãos, Moisés faz um pedido. E ele fala: eu rogo, Senhor, para que me mostre a sua glória. Então agora o Deus onipresente fala para Moisés: então eu vou te levar para um lugar onde ali eu estou. Peraí, o Senhor não está em todos os lugares? Moisés, eu vou te colocar na fenda de uma rocha. Eu vou colocar a minha mão sobre você. Ou seja, se a glória está na mão, não é? Então a minha glória vai passar. Como é que você passa, igreja? E você vai olhar como de por trás, porque homem nenhum vai ver a minha glória e sobreviver. Eu tenho um amigo, nós estávamos compartilhando algumas experiências. Não é legal essas mesas dos irmãos com a visão aberta? Quem já teve mesa com os irmãos de visão aberta? Né? É ruim quando ele tem a visão aberta, ele fica olhando para o teu lado aqui, ó.
Fica olhando em cima do teu ombro, você fala assim... Eu queria contar uma história, mas é muito longa, cara. Mas há uns bons anos atrás, no meio do meu processo de cura e de libertação, eu fui com a pastora Zenete, cara. Ela é virada na visão aberta. E eu lembro que ela estava orando sobre uma maldição na minha vida, para quebrar e tal. E de repente eu senti um negócio nas minhas costas assim, falei, nossa, coisa estranha. E ela olhou para trás de mim e falou, sai daqui. Eu falei, tudo que eu queria na minha vida era não cair endemoniado. Eu falei, Deus, tudo, menos eu com a mão para trás. Menos isso, Senhor. Tudo, faz assim, sai. Mas é louco essa galera da visão aberta, é muita doideira. E aí, a gente compartilhando algumas coisas, já tive algumas experiências, todo mundo compartilhando, é muito legal. É legal e ruim, porque a galera começa a compartilhar coisa boa e ruim, né? Pô, mas tinha uns demônios, não sei o que lá, você já viu um cachorro, a irmã ela já ali está amarrada. E é a visão pro bom e pro ruim. E aí nós estávamos compartilhando só as coisas boas e tal. E de repente ele falou, cara, eu tive uma experiência uma vez que eu achei que eu ia morrer. Me faltou ar, me faltou isso, me faltou aquilo, minha respiração travou, eu tive uma experiência tão grande. Ele falou, o quê? Cara, estava tendo uma adoração, estava uma presença de Deus tão forte na igreja, de repente eu abri os olhos e eu vi um pé muito grande assim, espiritualmente, algo entrando e pisando na igreja. E cara, eu quase infartei assim. Tinha uma presença de Deus tão forte naquilo. Eu olhei por frações de segundo, não conseguia mais olhar. Eu comecei a juntar com tudo isso. Falei, cara, eu acho que eu sei que você viu, sabe? Queridos, a glória de Deus, a santidade está nesse lugar. Apocalipse, João, ele começa a descrever numa visão como seria a vinda do Senhor. E ele vai caminhando. É interessante quando ele chega no versículo 14, capítulo 1, 14. Ele vai descrevendo, ele fala assim, eis que eu vi ele vindo, saltando sobre os montes, num cavalo branco. Os seus cabelos, brancos como a neve. Seus olhos como chama de fogo. Na sua boca uma espada afiada, coberto com um manto de sangue. Na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E os seus pés eram como um latão polido e reluzente. Êxodo 33, ninguém verá a minha glória e vai sobreviver. João, em uma visão, em Apocalipse 1, tendo uma visão profética e vindoura, na visão, latão polido e reluzente os seus pés. Versículo seguinte, a Bíblia diz, então caí como morto. Então veio a mão, a destra do Pai, e me trouxe novamente à vida. Em uma visão profética. Queridos, uma das coisas mais fortes do Evangelho é o maior se tornando servo de todos os irmãos. Uma das coisas mais incríveis do Evangelho é um dia Jesus, perto da sua hora, reuniu seus discípulos, pegar uma bacia, uma toalha, tirar as suas sandálias e lavar os seus pés. Pedrão já não. Então também lava a minha cabeça e lava minhas mãos. E qual a resposta de Jesus? Não. Se tão somente eu lavar os seus pés, você já tem parte comigo. É o que eu preciso. Mas o coração, isso, aquilo, os outros órgãos a gente deixa para outra pregação. Hoje é sobre os pés. Talvez nas primeiras mensagens está ouvindo sobre os pés. As podólogas vão rachar essa semana. Se eu tiver os seus pés,
eu já tenho tudo. Se eu tiver você no caminho, ensina a criança no caminho, não é nem o caminho. Ensinar o caminho e falar, é lá, vai. Não, é no caminho, é na caminhada, é no exemplo. Jeremias 9, 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer e prosseguir em me conhecer. Como é que você prossegue, meus amigos? Como é que prosseguimos, meus amigos? Prosseguimos no caminho, não parados, no caminho, caminhando. Vou dar um exemplo da importância dos nossos pés. Está aqui, ó. Eu quero dar esse iPhone para você. Fica de pé. Não emociona não, calma aí. Você aceita? iPhone 12, par de giga aqui, muito legal. Mas eu quero pedir um favor para quem está do lado dele. Segura o pé dele. Você, ajoelha aí, segura o pé dele. Você também. Segura o pé dele ali, brother. Por favor. Segura o pé dele. Pode abaixar e segura. Não põe a mão leve não, mano. Isso, não, as duas. Segura mesmo. Que ele vai querer vir buscar e não pode. Só quero dar esse exemplo prático aqui para vocês. Mano, com as duas mãos. Vem buscar. Segura ele, mano. Pronto, já viu que não deu. Amém. Poxa, perdeu a benção. Obrigado, querido. Ô, mano, a próxima palavra é sobre as mãos, tem que ser para vocês dois. Mãos fortes. Você é louco. Que susto, cara. Diante de Deus, eu tô batendo forte aqui. Já foi um hoje, já semeei um hoje. Eu falei, vai ser o segundo. Cara, gente, vocês viram? Básico. Eu tô revisitando menino, gente. Essa é a mensagem lá de menino. Algo impediu ele de vir. Os pés. Só isso. Os pés. 2009, nós fomos lançar o nosso primeiro CD do Morada. O conselho de pastores da nossa cidade, em Fernandópolis, falou assim, nós vamos trazer aqui o Trazendo a Arca. A prefeitura nos deu uma verba para trazer, nós vamos trazer eles do recinto de exposição. A exposição agropecuária de Fernandópolis, se eu não me engano, era a terceira ou quarta maior do Brasil. E nós vamos dar oportunidade para vocês lançarem o CD de vocês lá. E vocês vão também abrir ali o show do Trazendo a Arca. Só que em troca disso vocês têm que divulgar. Então vocês vão pegar o cartaz e vão rodar todas as cidades. Não tinha, meu amigo. Não tinha Instagram, tráfego, patrocínio. Patrocínio era gasolina, pé na lata, poste, igreja, cartaz divulgando, e lá fomos nós. Peguei o carro, os meus amigos, eu tenho certeza que já contei essa história aqui. Peguei os meus amigos, peguei meu Escort 86, Escort Hobby. E lá fui eu, meu Escort tinha um nome, era João. E aí nós pegamos e fomos andando. E nós andamos para cidade, foram dias fazendo isso. E de repente nós paramos numa cidade, entramos nela, não tinha o Waze, gente, não tinha nada disso não. E aí nós entramos numa cidade, eu nem sabia onde eu estava. Parei no centro da cidade, perguntei, que cidade que é essa? Você falou, Paranaíba. Falei, como? Paranaíba. Eu falei, é São Paulo? Ela falou, não, é Mato Grosso. Eu falei, galera, viemos parar no Mato Grosso. Eu acho que não vai vir gente de lá para cá não. Vamos só procurar um lugar para comer. Achamos umas igrejas, penduramos uns cartazes. Alguém das Casas Bahia falou assim, ali, tal lugar, tem uma rádio da cidade, passa lá e divulga. Então nós fomos lá na rádio, paramos, era perto da hora do almoço. Nós chegamos lá para divulgar. E chegamos lá, vamos divulgar. E batemos na porta e ninguém. Aí bati na porta de novo, ninguém. Aí bati na porta de novo, ninguém.
Aí meus amigos, Bruno, não, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Só que, gente, eu estava com os meus amigos mais terríveis na zoeira que já existiu. Eles eram um grupo de rap. E eles eram terrivelmente assim, sabe? Então eles ficaram me zoando muito, falando, pô, mano, pelo amor de Deus. E eu falava, eu já fiquei sem falar com eles umas 4 vezes, assim, de tanto que eles... Pra você ter uma ideia, meu pai, que era pastor da igreja, um dia chamou eles, falou assim, olha, eu quero fazer, eu tenho uma conversa, chamou eles no gabinete pastoral. Quero conversar com vocês, meninos. Estou tendo muita reclamação de que vocês estão zoando muitos irmãos da igreja. E eu quero que vocês parem com isso. E os meninos, com todo amor e respeito, virou para meu pai e falou, ó, pastor, com todo respeito, a gente não vai parar não. Meu pai já olhou e falou, vocês estão desafiando a minha autoridade? Eles falaram, não, pastor, a gente não bebe, não transa, não vai na balada. O que sobrou para nós? Orar, jejuar, pregar e zoar a irmandade. Meu pai falou, faz sentido. Então vamos fazer um acordo. Olha a conversa, gente. Qual é o acordo? Evitem os novos convertidos. A resposta deles, mas até quanto tempo é novo convertido? Vamos dar aí 10, 12 meses. Esse era o acordo, esses eram os meus amigos. E lá estava eu, batendo na rádio, os meninos, vamos, Brunão. E de repente, quando eu fui embora, gente, acho que se alguém contasse, eu não ia acreditar. Eu estou falando a verdade mesmo, assim. Se alguém contasse, acho que eu não ia acreditar no que eu vou falar. Mas como aconteceu comigo, eu vou falar. E aí, cabe a você acreditar ou não. Quando eu falei, não, tá bom, vamos embora, não tem ninguém nessa rádio. E eu virei minhas costas e fui embora. De repente os meus pés voltaram sozinhos para aquela porta. Aí já ficou estranho. Na hora eu já falei, Deus do céu, tá amarrado, o que aconteceu? Tal. Já virou a chavinha, já ficou diferente. Eu falei assim, cara, eu bati na porta de novo. Bati e toquei a campainha e nada. E deu 20 minutos isso. Eles, Bruno, não, vamos embora, eu tô com fome. Eu falei, verdade, estou com fome, tá na hora de ir embora. E aí eu virava as costas, meus pés voltavam para aquela porta. E eu já comecei a ficar ofegante, já comecei a ficar desesperado, já comecei a entender nada que está acontecendo. Eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei. E eu bati, eu comecei a chutar a porta bravo. Gente, eu fiquei 50 minutos fazendo isso. Eu quis ir embora pelo menos 8 vezes. Eu ia e os meus pés voltavam para aquela porta. Depois de 50 minutos, uma mulher abriu a janelinha, apavorada, falou, com a cara de, que bandido persistente. Eu já ofegante falei, oi moça. Ela, oi. Eu falei, nossa moça, você não ouve nada não? Você não ouve? Ela falou, não filha, é que eu tô fazendo um programa de rádio, eu tô com fone, então eu não consigo ouvir nada. Eu falei, moça, me perdoa. E ela pela janelinha, eu falei, olha, nós somos uma banda cristã, nós somos da cidade tal, estamos divulgando aqui evento. Ela, olha, a rádio aqui é popular, da cidade, mas o programa que está acontecendo agora é um programa gospel. E ele acaba em 15 minutos. Então entramos. Aí ela soltou a música. A música nossa era um reggae, 2009. A gente gosta. Para ajudar, irmãos, eu tinha uns Rastafari até o meio das costas aqui, ó. Vocês não conseguem me imaginar de dread, né? Eu tinha uns dread. Tudo torto, feio para danar. Eu lá, eu e meus amigos, do rap e eu de dread. Seu rapa. Estava lá. E ela soltou a música. E o reggae falava assim, minha vida está em ti. Meu prazer está em ti. Eu quero em todo tempo te louvar. Por mais que difícil for, eu entregarei o meu louvor para aquele que sempre me amou primeiro. Primeiro, oiô, oiô, oiô. Mas cantado é legal. Primeiro, oiô, oiô. Soltou a música, ela olhou e falou, ó, qualidade. E ela falou, pessoal, tô aqui com o seu nome? Bruno, tô aqui com o Bruno. Ele vai fazer um convite para vocês do lançamento do CD deles. Aí ela me passou o microfone. Irmãos, eu falei de tudo, menos do lançamento do CD. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo dentro de mim. Eu falei assim, eu quero falar com você que está ouvindo esse programa agora.
Eu quero falar que por mais que difícil for, por mais que isso, parece o David Leonardo, gente, e tal lá, e falando e tal, e de repente, cara, e ela ficou assim, uau. E aí por último eu falei, e o lançamento do CD? Falei do lançamento do CD, e acabou o programa. E ela falou, menino, vocês são um de Deus, vocês não, né, mas vocês são de Deus. Eu falei, não parece, né, tia, mas a gente é de Deus. E ali começamos a conversar, de repente o telefone da rádio toca. Ela atende, ela fala assim, calma moça, calma. O Bruno está em horário de almoço. Eu vou passar, tinha algum funcionário que tinha o meu nome. Ela falou, o Bruno que está aqui? Não, pera, para você. Eu falei, quê? O telefone da rádio, falou, Aí eu atendi, então foi minha vez. Atendi, falei, alô. Eu, calma moça, calma. O que está acontecendo? Do outro lado da linha, uma menina, desesperada, chamada Thaís, 2009. E ela chorando, ela chorava e gritava, moço, meu nome é Thaís. Há 3 meses atrás, eu sofri um acidente de moto com meu noivo. Nós estávamos correndo atrás das coisas do casamento e meu noivo morreu e eu estou numa cadeira de roda. Toda a minha casa está guardada dentro de um cômodo. E há exatos 15 minutos atrás eu ia me suicidar. E no fundo do rádio, mas eu não queria me matar sem barulho. E eu comecei a ouvir o programa e de repente eu ouvi uma música que falava, minha vida está em ti, meu prazer está em ti, eu quero em todo o tempo te louvar. Por mais que difícil foi, eu falei, o quê? Difícil? Esse menino não sabe o que é dificuldade. Por mais que difícil for, vocês não têm noção que é dificuldade. Meu noivo morreu, eu estou com todas as compras do meu casamento aqui, eu estou paralítica. Dificuldade quer falar para mim. E eu ouvi a canção e de repente você começou a falar no final. E moço, aquilo que você falou começou a entrar dentro de mim. Eu só estou ligando na rádio para falar que eu não vou mais me matar. Eu quero viver para esse Deus que você está falando até agora e cantando para Ele. Queridos, foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Então eu entendi, porque durante 14 minutos durante 50 minutos os meus pés estavam sendo levados, os meus pés estavam sendo calçados no caminho. Eu estive em Brasília. Eu conheci a história de um pastor, estou encerrando, que bem velhinho, já passei bem do tempo pensando. Eu não vi, perdão. Não precisa olhar relógio não, gente. É mentira. Esse pastor bem velhinho, ele fazia uma caminhada todos os dias, bem velhinho. A netinha dele falava assim, meu avô só peca porque a Bíblia fala que ele peca. Sabe aquele homem santo, íntegro, reto, temente a Deus? E ele todos os dias fazia uma caminhada. Então ele foi fazer uma caminhada, onde ele fazia, velhinho. Chegou na pista de caminhada, começou a se esticar, começou a se alongar. Vocês viram que eu sei como que é, né? E alongou e foi caminhar. E de repente chegou um homem do lado dele. Ele só falou oi, falou oi. Ele começou a caminhar. E como de costume, ele falava capítulos da Bíblia enquanto caminhava. E quando ele começou, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse desconhecido do lado, deitar-me faz ver espaço, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consola. E aí ele olhou e o homem terminou o capítulo todo. Ele falou, sabe de Bíblia? Salmo 34, bendirei ao Senhor em todo o tempo, homem do lado, seu louvor estará continuamente nos seus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão, se alegrarão, engrandeceu o Senhor comigo e todos em uma só voz exaltemos o nome, busquei o Senhor e Ele me ouviu. Olhai e contemplai, o vosso rosto jamais passará vexame. Então ele foi. Então Salmos 24, então do Senhor é a terra, o mundo, aquele que nele habita, porque Ele afundou sobre os mares, sobre a corrente das águas estabeleceu. E gente, eles ficaram a caminhada toda fazendo isso. O pastor falou, sabe de Bíblia? Eu vou para Crônicas, vou complicar.
puxou um versículo, o homem terminava. No final da caminhada, esse pastor idoso virou para esse homem e falou assim: olha, muito obrigado. Muito obrigado. Foi mais divertido que jogar videogame com os netos. Muito obrigado. Olha, qual o seu nome? Eu sou pastor tal, e você? E aquele homem falou: eu sou um anjo. O mesmo que ajudou Paulo e Silas um tempo atrás a sair. Deus me mandou vir só caminhar com você hoje. E sumiu na frente dele. Eu jamais falaria isso, porque vai pro YouTube e aí vai vir muita gente. Mas ok. Eu só sei que eu estive perto de algumas pessoas que conviveram com esse pastor. Ele disse que quando ele chegou em casa extremamente atônito daquilo, ele tomou seu banho, a família estava esperando ele para almoçar, e quando ele foi orar: Deus, eu queria te agradecer. As ajudantes de casa já caíram para o chão com comida e tudo. A família já começou a chorar, e uma presença de Deus veio naquele lugar. No dia seguinte, ele foi num restaurante com a família, e quando ele deu as mãos e falou: vamos orar? Pai, eu queria te agradecer. E de repente os garçons começaram a chorar. De repente as mesas do lado. De repente uma presença de Deus invadindo aquele restaurante. As pessoas não entendendo nada. Ele subiu na cadeira e falou: o que vocês estão sentindo é a presença do Espírito Santo. E as pessoas chorando. Ele falou: ele bate a porta, mas dessa vez ele não está batendo, não estou entendendo nada, mas é ele. E começou a falar do plano de salvação. Eles começaram a ser convencidos pela pessoa do Espírito Santo. E aquele homem ficou durante 6 meses sendo impactado. A pessoa que estava perto dele, que contou para a pessoa que estava comigo, começou também a sofrer várias coisas por causa de um encontro que não aconteceu em um lugar onde era tudo parado. Aconteceu numa caminhada. Eu, sendo filho de pastor, amando ao Senhor e detestando a igreja, quando tive pneumonia dupla, e que com 14 anos de idade a medicina falava que o meu pulmão era como um idoso de 60 anos, fumante, e eu fiquei 3 meses numa cama sem sair, e eu escrevia cartas de despedidas para os meus pais, porque eu sabia que eu ia morrer de parada respiratória, e essa parada um dia veio, eu sozinho em casa, e eu comecei a escrever a carta que eu tinha treinado, e quando, sem fôlego no meu pulmão, eu consegui clamar o sangue de Jesus, e de repente meus pulmões se abriram. E mesmo sem conseguir erguer um copo d'água direito, com 14 anos de idade, os jovens da igreja, a qual eu não convivia, apareceram lá em casa. Eles me colocaram numa cadeira, e eles foram me levando. Não era cadeira de roda, era cadeira. E eles iam revezando e me levando. Eu saí andando daquele culto. A palavra daquele culto eu lembro até hoje. Deus permitiu que Satanás tocasse Jó. E Satanás muitas vezes fica feliz em tocar pessoas, porque o propósito dele é, tocando as pessoas, ele vai afastá-las do Senhor. Mas se você tiver sabedoria, aquilo que está te afastando de Deus pode ter o efeito contrário e pode te aproximar dele. Eu, com 14 anos de idade, comecei a me lembrar de tantas pessoas que meus pais tinham orado e tinham sido curadas. Cadeirantes levantaram, cegos enxergaram, pessoas com paralisia cerebral foram curadas. Eu cresci nessa atmosfera, nesse ambiente. Mas como eu já contei aqui para você que nunca ouviu, quando eu estava com uma gripe, meu pai orava por mim, liberava a cura, e eu ficava com bronquite. Eu com bronquite, meu pai orava por mim, e eu libero cura, e eu ficava com pneumonia. Eu com pneumonia, meu pai vinha orar por mim, e eu falava: não ora. Porque na verdade o Senhor estava me colocando num processo aonde sempre eu terceirizei o meu relacionamento com o Senhor por causa do dom dos meus pais. E aquele dia eu entendi: uau, aquilo que está me afastando novamente, na verdade pode ter o efeito de me aproximar. E eu precisei começar a buscar a minha cura, não no dom dos meus pais, mas direto com o curador. Eu tinha 14 anos de idade quando eu entrei para o quarto.
Tinha 14 anos de idade quando eu descobri o Mateus 6,6. E eu comecei a criar tanto prazer em falar com o curador, que eu já nem me importava mais com a cura. Era tão prazeroso chegar da escola e correr para o meu quarto e contar tudo o que aconteceu, e correr e folhear as escrituras. O prazer começou a ser tão maior que eu já não suportava mais, e só depois da escola para aquele lugar. Então 5 horas da manhã, 4 e pouco da manhã, eu comecei a acordar, e 5 da manhã eu comecei a ir para a igreja, que era perto da minha casa, antes de eu ir para a escola. E um daqueles dias o Senhor me mostrou, com 14 anos de idade, Ele me deu uma visão onde eu estava ministrando adoração e pregando a palavra. Então eu peguei aquele violão que estava do meu lado, eu coloquei no meu colo e eu comecei a tocar. E foi assim, os meus dedos foram sozinhos. E eu comecei a sofrer tantas experiências com meus 14 anos de idade, que quando eu fui perceber, eu já estava curado, e aquilo não era a minha maior atenção. O prazer pela presença, o desespero pelo toque fresco novamente, era tudo que eu queria. Era o lugar onde o Senhor sempre me teve. O Senhor tinha tudo de mim nesse lugar. E tudo começou com uns jovens carregando o filho do pastor, folgado pra caramba, que não se dava, não trocava ideia com ninguém, levando ele, carregando numa cadeira. Eu saí de lá andando, caminhando e prosseguindo em caminhar, em conhecê-lo. Queridos, nós cantamos uma canção agora há pouco, que a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Mas o interessante é que quando os cristãos começaram a ser perseguidos, quem já assistiu Gladiador, filme Gladiador? É um clássico, gente, é um clássico. Vocês estão perdendo um clássico, cara. Só 7 pessoas levantaram a mão. Gladiador, gente. Não está acontecendo com essa geração, pai. Gladiador, vai assistir, é um clássico. Os gladiadores na arena, lutando contra os outros. A verdade é que a história dos gladiadores também tinham que lutar contra leões. Mas o que, estudando a história, você vai entender é que toda essa arena e tudo isso não era só para os escravos. A maioria dos lutadores lá, as pessoas que estavam lá batalhando contra leões, eram cristãos que não negaram a Cristo. E estava tudo junto e misturado nas cadeias, nos domos, em todos esses lugares. E sabe como é que os cristãos se identificavam? Quem já viu um peixinho que simboliza o cristianismo? Já viu aquele peixinho assim, ó? Esse peixinho em grego chama ictus, porque cada letra dele forma, na verdade, ictus é uma sigla, que significa Jesus Christus tel ictus soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus. E sabe o que era isso? Uma pessoa vinha e no chão do pátio daquela cadeia, ele fazia um risco em formato de lua e saía. Alguém que era cristão também, ele só olhava, talvez ele nem sabia quem tinha colocado aquilo. Ele vinha, colocava na ponta, e ele vinha para o outro lado, e ele fazia um peixe. E ele estava dizendo um para o outro: eu também creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, cara. Era assim que eles se identificavam. Hoje é tão fácil chegar e aí, paz, paz, paz. Não é, irmão? Foi assim no ambiente de perseguição e morte. Queridos, teve um carinha bonzinho, gordinho, que morreu, chamado Buda. A religião dele cresce, mas a coisa que mais me chama a atenção, realmente, se você for ver vários ensinamentos assim, você fala: oh, que princípio legal, que princípio legal, uau. Mas sabe qual foi a última palavra de Buda em vida? Ele virou para um discípulo e ele disse: eu estou à procura de um caminho. E morreu. Jesus
na flor da sua idade, no auge do seu ministério, também vira para os seus discípulos e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, eu vou encerrar essa palavra agora com um texto muito legal em Ruth, capítulo 4, versículo 7. Tem aqueles adendos entre parênteses da Bíblia quando ele quer ensinar uma lição daquele tempo. Se você for ler Ruth 4, 7, lá vai estar dizendo assim, presta atenção, estou encerrando. E naqueles dias, um terreno foi vendido, e como de costume em Israel, o comprovante de pagamento de que aquele terreno não pertencia mais ao seu antigo dono, mas ao novo, ele entregou os seus calçados. Hoje, a gente reconhece firma, a gente faz um monte de coisa para você fazer na cultura judaica para provar que aquilo não me pertencia mais. Eu vendi, peguei o dinheiro e o comprovante de pagamento era: eu estou te entregando o meu calçado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você foi comprado. Você foi comprado pelo preço mais caro deste mundo. A minha e a sua salvação custou o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. O meu e o seu, a sua e a minha vida custou o maior preço dessa terra. Custou a vida do nosso Senhor. Ele desceu, Ele morreu a morte que era nossa, Ele pagou o preço que era nosso, para que a gente não morresse em pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele, a propiciação entre Deus e os homens, como um advogado fiel. E deixa eu te falar uma coisa, o apelo de hoje é diferente. O apelo de hoje não é para aqueles que querem entregar o seu coração ao Senhor. Talvez você está caminhando com Ele há muitos anos, você já lidera, você já entende tudo, você é alguém que tem a sua vida de devoção ao Senhor, você é uma pessoa num caminho santificado. Mas hoje é um dia de nós entregarmos o comprovante de que nós somos deles e fomos comprados por Ele. Então nós vamos orar e nós vamos cantar. E não simbolicamente, mas profeticamente, eu quero que você tire seus calçados, que você se coloque de pé. Vamos lá, igreja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, alguém, vamos lá, alguém. Jesus, nós conhecemos suas mãos, sim. Jesus, nós conhecemos sua voz, sim. Mas nós te pedimos nessa noite, leva-nos a um lugar, Jesus. Nós queremos a sua glória, Jesus. Nós queremos a sua glória, Jesus. Jesus, nós queremos um lugar mais fundo em Ti. Nós somos comprados por um alto
alto e mais caro preço de todos. E como a cultura, o comprovante de pagamento era o calçado. Jesus, hoje, de uma vez por todas, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, confia nele, confia nele, e o mais Ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor e confia que Ele faz, confia que Ele vai fazer, confia que Ele vai continuar. Se glorie numa coisa, em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Jesus, nós entregamos tudo, e por favor, nos guie nesse caminho, nos guie em sua direção, nos guie, Jesus, cada vez mais no caminho, em prosseguir no caminho, em te conhecer no caminho. Nos dê novas experiências, Jesus, nos leve num lugar mais fundo do teu coração. Hoje nós entregamos tudo o que nós temos. Eu sei que parece pouco, mas é tudo que eu tenho. Nós te damos. Eu entrego o meu caminho, eu entrego a minha casa, te entrego os meus sonhos, eu te entrego tudo. Jesus, não me deixe desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, e nem retroceder, nem voltar para trás, mas eu prossigo para o alvo.